Olá, esse é o canal Paz e Bem, eu sou a Carla Pavão, um abraço para a nossa comunidade, para a comunidade da Pós TV 247, esse é o Caminhos do Espiritismo, onde nós estudamos o livro Céu e Inferno de Allan Kardec, e hoje nós somos o Sejus, nós estamos aqui com o Carlos, que vocês já conhecem do canal, para falar sobre mais um capítulo deste livro. Deixa eu pegar aqui a minha cola porque eu fechei. Nós vamos falar do capítulo 6, Criminosos Arrependidos. Tudo bem, Carlos? Vamos começar esse papo? Tudo bem, Carla? É sempre um prazer renovado poder interagir e aprendermos juntos, né? Legal. Então, vamos começar a conversar sobre esses casos. Lembrando para vocês que chegaram agora, se de repente você nunca assistiu isso. Na primeira parte, nós estudamos toda a parte do método, do conceito, como é que chegamos até aqui nos exemplos. E agora são os espíritos que na Sociedade Espírita de Paris deram lá os seus depoimentos e Kardec e o grupo foi indagando esses espíritos e classificando depois, Kardec os classificou por grupos conforme eles se apresentavam. Então, vamos começar, Carlos. Eu acho que um texto de Allan Kardec a respeito desses vários testemunhos, né, que os espíritos nos trazem da sua condição e das experiências pós-mortem, são interessantes para que venhamos a perceber, né, as nuances e, ao mesmo tempo, o modo como cada ser vivencia as suas experiências de um modo muito singular. Então, a gente consegue retirar desses vários testemunhos, né, horizontes norteadores para que venhamos a perceber vias conscientes e as várias sensações, né, que cada qual vivencia e que apresenta variáveis ao infinito, ou seja, cada morte, cada experiência é uma experiência muito, muito, muito própria, muito particular. E assim sendo, o que se tem na análise, na reflexão a respeito disso, diz respeito às disposições de consciência, ou seja, como cada qual, em face da morte, da experiência de transição, né, dessa fase corpórea para outra já liberta, possa, né, a pouco e pouco vivenciar, né, as suas questões fundamentalmente conscienciais. Então, eu acho que é importante o cuidado de Kardec no sentido de extrair todos esses testemunhos e, nesse sentido, eu acho que é uma espécie também de terapêutica de relação interpessoal, né? Porquanto eu acho que Deus, né, auxilia os homens pelo intermédio dos próprios homens, ou seja, seres encarnados ou desencarnados em interação, em que as experiências sejam partilhadas, aprendemos com eles, tanto quanto eles também se apoiam e assimilam, né, essa energia motivadora que nos movem a todos. Então, acho que é fundamental essa ideia dessa terapêutica de interlocução entre os seres. Nós vemos desde, né, do Evangelho em que devemos nos testemunhar uns aos outros, né? Então, essa experiência de testemunhos traz-nos lições que eu considero muito, muito preciosas mesmo. E aí o que se tem? No geral, quando temos esse vislumbre, né, desses relatos, nós percebemos que a morte funciona de um modo muito diverso, né? Para alguns, se apresentam como sonos, como uma espécie de sono agradável. Para outros, né, nós temos uma certa comoção. Para outros, se tem uma angústia superlativa. Então, cada ser, em face da sua consciência, através do deslindar, né, dos liames materiais, tende a enfrentar, né, anseios e horizontes que lhe sejam os ditames dados pela própria consciência. Então, é fundamental que venhamos a perceber que o Kardec, ele nessa interação, ele estava muito atento a esses dados todos. Então, cada espírito com as suas experiências, com as suas vivências, né, com as suas sensações,
dando a dimensão da maneira como perceberam a vida material se esvaindo, né, em face do descortinar, né, dessa nova vibração, né, que os convidava a uma tomada de postura em face daquilo que fizeram de si. Então, isso é muito considerável e importante. Então, essa nova experiência que tanto vivifica quanto mortifica, ou seja, cada qual em face do seu padrão vibracional e comportamental tende a enfrentar, né, de uma maneira crua, transparente, sem aquelas opacidades, né, das ilusões, a vida naquilo que ela substancialmente é, né? Porque o deslindar, né, do corpo através da morte tende a desnudar o ser em face da sua própria consciência. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Retirar-nos, a pouco e pouco, pelo desencarne processual, das ilusões da vida corpórea, né? E cada qual tende a ter esse enfrentamento de um modo muito singular, de modo muito seu, de modo muito próprio, né? Então, eu acho que isso é um ponto que eu considero importante de ser indicado. Ao mesmo tempo, essas incertezas sobre a transição fazem com que venhamos a perceber de que maneira estamos também chumbados à experiência corpórea, o quanto que esses condicionamentos de um certo tempo no corpo fazem com que nós tenhamos a levar para o pós-mortem esses variados condicionamentos. E, portanto, o apego ou não às coisas materiais também é fundamental, né, no que tange a essa mesma experiência. Então, a morte natural, que vai a pouco e pouco se dando pela extinção natural dessas forças, né, tende a produzir esse desprendimento que pode ser, né, num tempo diminuto ou até num tempo mais extensivo, a depender do quê? A depender dos horizontes vivenciais que cada um cultivou em si e para si. E aí é interessante perceber que o apego ou o não apego à vida de relação material tende a dizer também muito respeito ao modo como se experiencia a morte, né? Ou seja, cada qual vai ter, enquanto experiência, o resultado das suas vivências consoante, né, os valores conscienciais, né, validados pelo comportamento do ser, em transparência, sem mácula, mas ao mesmo tempo sem subterfúgios. Então é importante se pensar que a morte é uma espécie de desnudamento do ser e apresentando a sua real condição. E aí a gente vai ter que pensar de que maneira nós estamos ajustados aos ditames das leis divinas que nos recepcionam enquanto experiência. Então é fundamental que venhamos a perceber, né, o sentido disso tudo, né, como um despertar de reflexão indispensável que nos cabe a todos. Temos de refletir, né, sobre a maneira como eu levo a vida para que eu entenda a maneira como eu vou vivenciar a própria morte. Então, quando se diz, por exemplo, dos espíritos arrependidos, né, uma coisa que a gente vai lendo nos vários testemunhos que o Kardec vai recolhendo, nas várias perguntas que ele vai provocando, que eu acho que o Kardec, nas suas perguntas, ele, antes de tudo, além de um terapeuta, né, que ele está entendendo o drama vivenciado pelo espírito, né, na sua imediatez da vivência da morte, ele, ao mesmo tempo, ele traz, além de uma terapia, ele traz aquele olhar meio perquiridor, reflexivo, que tenta extrair desses vários testemunhos lições que nos sirvam de base, de norte e de referência para que venhamos a refletir no sentido mais autêntico do que se entende como vida espiritual. Então ele vai partindo, percebendo o grau e o nível de perturbação, porque durante a morte todos vivenciamos perturbação. O que vai variar muito é a extensão dessa perturbação.
E o que ele vai percebendo? Que em todos eles, sobretudo aqueles espíritos que estavam, né, marcados ou salientados por uma vida de perturbação corpórea através dos crimes, dos equívocos, né, da inadequação na relação com as demais pessoas, muitos deles tendem a trazer, né, esse testemunho de arrependimento, de lamento, de remorso, de uma consciência da falta daquilo que eles imputaram a outrem, tudo bem, não? Então, esse reconhecimento faz com que eles tenham de se colocarem face a face perante a própria consciência. E o que eu acho muito interessante nos vários testemunhos, que todos eles tendem a dizer uma mesma coisa, que eu percebi de base lá, né, funcionando nesses vários testemunhos. Não aparece ninguém que se lhes apresentem como um juiz, como alguém que queira retirar deles, ou fazer deles, ou produzir neles um sofrimento, né, exterior. O sofrimento ele parte de dentro para fora, tudo bem, não? Então, sendo assim, são reclamos da interioridade em face dos comportamentos adotados. Então, não é um apelo exterior, heterônomo, de juízes que estejam de olho naquilo que o fulano fez ou deixou de fazer. São apelos vindos da própria interioridade, percebendo, né, o modo inadequado, perverso, agressivo, violento, injusto e perturbador que eles adotaram na vida corpórea. Então, é um reclamo da consciência. Então, quando eles são chamados a essas reuniões, parece que eles se levam ali, eles são levados, ou eles mesmos se conduzem ali, por uma necessidade de confessar, né, a sua dramaticidade, a sua experiência mal sucedida. Então, essa ideia de se confessar faz com que a gente perceba um movimento, né, de querer se reconciliar com as leis divinas inscritas dentro do próprio ser. Ou seja, as leis divinas não são leis exteriores ao sujeito que vêm, né, cobrá-lo de alguma coisa. As leis divinas já estão inscritas na consciência e que vêm à tona em momentos em que o arrependimento se insinua e, portanto, a oportunidade ou o desejo de renovação se coloque como um impositivo. Então, isso é muito importante, né? Esse arrependimento recente ou tardio que faz com que o ser se perceba em face da morte, né? Então, é esse o prisma de a gente pensar um criminoso, né, quando agora ele está desnudado, né, dos horizontes da vida material. E ao desnudar-se desses horizontes, ele tem de se ver em face de si mesmo, sem que alguém exterior a ele tenha de cobrá-lo por isso. Ele próprio que vai se impor, enquanto necessidade evolutiva, no desejo de se emancipar, de se deslindar das amarras que o atavam àquela inferioridade de outrora. Então, é uma necessidade, sabe, interior, esse movimento de uma consciência que quer se ver livre de algemas e amarras que o conduziram a uma espécie de abismo transitório, momentâneo, mas diante do qual ele possa se soerguer, né, se levantar na direção de outros passos mais seguros e mais, né, digamos assim, auspiciosos. Então, isso é muito, muito importante quando você lê o texto desses vários testemunhos, o Kardec é atento a tudo isso, tudo bem? Então, eu acho muito importante a consideração dessa leitura do Kardec em relação a essa permuta de experiências através da mediunidade. Então, é o reconhecimento de que, né, os seres, nós todos estamos postos, né, em face de si, e nesse sentido eu não tenho como enganar a mim mesmo. Eu vou ter que enfrentar, né, todos os meus conteúdos e as responsabilidades das práticas que eu, né, perversamente assumi. E, portanto, de onde vem a cobrança? Essa é a grande questão. A cobrança não vem de outrem. A cobrança
parte de dentro para fora, né? Nesse sentido, né, nós vamos aos poucos perceber que os relatos vão apresentando algumas sutilezas, né? Alguns, por exemplo, você pega lá o Lemaire, que é um testemunho que está dado lá, ele vai dizer assim que a sensação inicial que ele experimenta é uma sensação de vergonha. Ou seja, quando ele percebe tudo o que ele havia feito, a sensação experimentada é a de vergonha. E a morte, mais do que a dor física, diz ele, mais do que a dor física, a morte traz um constrangimento de dor moral. Isso eu acho muito importante. Mais do que a dor física, a morte lhe trouxe o dissabor de uma dor moral. Então, o corpo dilatado, né, o corpo mutilado, dilapidado, não foi relevante, mas o espírito, né, que se reconhece na sua integridade e que se vê, né, em face desse constrangimento do mal que ele causou a alguém. E, portanto, ele como que se mobiliza por um ímpeto de reparação, ou seja, ele quer se reabilitar. Então, o pendor que a gente possa pensar para o mal não é uma natureza que nos induz de uma maneira determinista a fazer aquilo, mas um horizonte de ignorância provisória, né? Então, aquele sujeito não soube, né, medir a experiência, tomando os pés pelas mãos, produzindo, né, aquele comportamento que, inclusive, prejudicou seriamente a vida do seu próximo. Então, os criminosos, eles tendem a, né, claro que isso vai variar de caso para caso, mas eles tendem a, no momento do seu despertar de consciência, atenção, o despertar de consciência não é o despertar do mundo espiritual, isso pode demorar muito tempo, pode demorar pouco quanto bastante tempo. Esse despertar da consciência reclama dele um desejo de reabilitação, ele precisa se ver, né, em face disso. Ou seja, ele precisa dar conta de si, tomar as rédeas da própria existência e alterar o rumo da sua própria condução. Tem um outro testemunho que eu acho legal e, ao mesmo tempo, emblemático, que é o testemunho de um frade, né? Que no texto aparece como frade sem fé, que morre lá no início do século XVII, né? E esse frade sem fé, o que ele quer dizer? Ele foi alguém que foi encaminhado para a religião, mas sem a vocação, ou seja, sem aquela, né, aquela predisposição de autenticidade, E é de um monge, vivência. né? É um monge. Isso. É. E aí o que se tem? Era um sujeito inteligente, influente, mas que o mobilizava, né, os apelos viciosos, né, os apelos viciosos dos prazeres corpóreos. E ele jogou todas as fichas dele nessa experiência. Então, a licenciosidade que ele adota dentro do ambiente religioso fez com que ele desenvolvesse, além do condicionamento vicioso em si, né, uma espécie de crueldade, de alguém que se enceguece na brutalidade das paixões, como está dito pelo texto, né? Então, é aquele sujeito que se vê num carpe diem, ou seja, num cultivo irrefreável de prazeres, e acaba se valendo da experiência religiosa para atender aos seus apetites, né? Sexuais, inclusive. No texto ele deixa entrever essa experiência. E é um dos espíritos que não consegue escrever a palavra Deus, né? Isso, ele tem uma dificuldade em produzir, né, a noção de Deus, porquanto, em verdade, o que ele fez, né, é um adultério da noção de Deus, né? Aquela coisa do adúltero, a gente pode elastecê-la para além da relação amorosa. O adúltero das verdades divinas na boca de hipócritas, né? Ou seja, daquele que se vale de um comportamento que finge ser o que não é, né? Então, ele é uma vivência religiosa inautêntica, é uma vivência religiosa fugidia e toda ela opaca pela falta de sinceridade mesmo. Então, é o religioso, é o péssimo religioso, como encontramos em todas as épocas, inclusive na nossa. Claro que temos de pensar que a gente não pode generalizar de modo nenhum essa experiência. Há religiosos que realizam a sua confissão
com o máximo de honestidade, com o máximo de aplicação, e que nos serve a todos, né, como, né, exercícios nobilitantes, né, de ascese moral. Mas há aqueles que ainda se encontram se valendo da experiência religiosa a benefício dos interesses mais mesquinhos e subalternos, e que também estão dados no jogo da experiência humana, viciando-se a si mesmos, pervertendo-se, né, do ponto de vista consciencial, quanto encaminhando outros, né, a esse mesmo precipício, cegos na condução de cegos, né? Então essa é uma ideia muito interessante. Que fazem uso, inclusive, político, né, dessa noção de Deus e se dizem religiosos, né? E nós estamos vendo muitos desses, inclusive, e que talvez valha a pena, né, dar depois uma boa olhada nesse capítulo, né? Porque a gente tem ideia do que acontece do lado de lá, né, para esses que estão aí matando massas e massas, dizendo, e daí, né, eu não sou coveiro, né, e tudo mais, e talvez tenha um despertar aí deste entre os Eu acho que os piores assassinos e criminosos são aqueles que mortificam a esperança alheia. Então, eu acho que essa gente, que inclusive se vale de, né, de máscaras religiosas para fingir né, de que em verdade se distanciam, esses são os verdadeiros adulteradores, né, de um valor autêntico. Esses são os mais perniciosos, são os mais perigosos, porque o que se tem, na verdade, é um travestimento de disputa por poder amoedado, mesquinho. Sabe aquilo que a traça corrói e a ferrugem consome? São estes. Eu acho essa gente, inclusive, muito vulgar. Fundamentalmente, são vulgares, porque eles tendem a corromper, né? Agora, o que também eu achei muito legal nessas experiências que o Kardec faz, né, nessa relação com os espíritos, é que aquele sujeito que se vê constrangido, né, pelo mal-sucedido, né, na vida corpórea, ou seja, os criminosos que acabaram produzindo estragos na própria vida quanto em vidas alheias, eles se veem na situação post-mortem em um enredamento de monoideia. O que quer dizer isso? Eles não conseguem pensar em outra coisa a não ser na falência que eles produziram para si. Então, esse é o grande castigo, ou seja, a cobrança é uma cobrança de si consigo mesmo, tudo bem? Então, isso eu acho muito importante, porque o tempo dessa monoideia se revela um suplício que muitos deles dizem intolerável, insuportável, porque o tempo dessa monoideia parece um tempo moroso, né, que elastecem e amplificam a experiência do sofrimento. Então, isso é importante. Não é Deus fazendo o sujeito sofrer. É o próprio sujeito produzindo essa maceração de consciência que lhe causa um desconforto superlativo, né? Então, eu acho que, fundamentalmente, a gente teria de marcar isso, né, como reflexões muito importantes. É claro que a gente tem de pensar que em Kardec, esses testemunhos, né, como eles são muito variáveis, né, cada qual tem a sua experiência e uma experiência não é idêntica à outra, nós vamos ter de retirar disso uma espécie de método indutivo, ou seja, pegar da experiência particular e dali retirar sentidos mais gerais por onde possamos extrair lições que sejam preciosas, pertinentes e que nos sirvam. E, portanto, a gente tem de tomar o testemunho dos espíritos não como verdades, né, engessadas. São testemunhos flexíveis, em que os espíritos dizem a sua experiência consoante os seus valores e conforme a sua mentalidade, sem que aquilo seja pensado como uma veracidade inquestionável. São testemunhos de modos de entendimento. E esses modos de entendimento, eles são, né, nuançados, consoante o patamar, o horizonte evolutivo que cada qual fez por si. Então, isso é importante. O testemunho que Kardec toma desses espíritos, ele não tem um valor religioso de verdade. Ele tem um valor relativo de testemunho.
Tudo bem? Então, por isso que eu acho que é importante. Os espíritos, eles não têm uma fala inquestionável. Eles têm falas que são discutíveis também. A gente pode discordar. A experiência, o modo como um espírito traz o relato da sua vivência, né? A gente não pode acreditar em totum com aquilo, porque é uma ideia que parte de um particular, de onde eu posso extrair reflexões mais generalizantes ou universalizáveis. A gente vai tirar lições disso. Mas não quer dizer que todos que, né, passem pela morte tenham de vivenciar exatamente daquele modo. Tudo bem? Por isso que é importante desvestir essa relação, essa interlocução com os espíritos, desse caráter religiosista. E tomar aqui como uma experiência, uma relação empírica, de aproveitar a experiência do outro para pensar a experiência do outro, não tomá-la necessariamente o tempo todo e de modo exclusivista para si. Cada morte é uma morte, cada experiência é uma experiência singular. Não tem um valor de verdade dogmática. E, portanto, o Kardec tem muito esse cuidado de pensar que são testemunhos de seres que podem, inclusive, produzir visões distorcidas, equivocadas, né? Porquanto o espírito também está numa fase de perturbação em que ele não tem a ciência dos conteúdos todos que se passam dentro de si. Tudo bem? Então, é tomar o testemunho pelo valor relativo de um testemunho. Então, esse método indutivo de pensar o particular, para onde a gente extraia, né, lições preciosas e universalizáveis, né, é pensar que são suposições de uma vida particular, são suposições que nos oferecem uma sugestão nuançadas da verdade, mas sem a garantia de que aquilo seja uma verdade engessada e indiscutível. Não, aquilo tudo é muito flexibilizado. Então, eu acho que isso tende a trazer-nos, né, eu acho que lições muito preciosas. Eu vejo, por exemplo, essas falas dos espíritos, né, nesses capítulos que são, inclusive, muito tensos e dolorosos, cada qual traz o seu testemunho de maneira impactante, que a gente fica, inclusive, né, muito reflexivo, até triste com um outro testemunho, de ver que a experiência não é necessariamente tranquila. É uma experiência desagradável. Mas o que vale também, ao mesmo tempo, pensar, como lenitivo, é que tudo isso é provisório. Não se tem, no Espiritismo, o sentido que as religiões emprestam a essa experiência, que é o sentido de penas eternas. Não há nada eterno. Tudo aquilo é provisório. Aquela circunstância equivocada vai reclamar do próprio sujeito a necessidade interna de o sujeito mesmo, por si, pelas suas forças, de reabilitar-se, se abrindo para novas e promissoras possibilidades e oportunidades. Então, isso é muito importante. Eu acho que, nesse sentido, a gente pode pensar que esses reclamos da consciência, o modo como a consciência cobra do sujeito, né, novos e dilatados horizontes para pensar o seu comportamento, isso lembra muito Kant. O Kant, né, falava sobre o dever moral, né, na crítica pura, para se pensar a prática do sujeito, ele tende a trazer muito isso, né? Ou seja, qual é a receita de a gente tentar agir de uma maneira consentânea aos valores da nossa consciência? Eu acho que Jesus já havia nos dito fazer ao outro o que gostaria que o outro, né, se nos fizesse. Ou pensar na ideia do imperativo categórico, né, lá do Kant, é aquela ideia do age somente segundo a máxima tal que possas, ao mesmo tempo, querer que ela se torne universal, ou seja, tornar o seu comportamento uma experiência em que você queira que todos adotem, inclusive na relação com você. Percebe, não? Então, é esse agir de tal maneira que o seu comportamento possa ser universalizável para todos, inclusive na relação com você mesmo. Que é um modo de dizer, faça ao seu próximo o que você gostaria que o próximo te fizesse, né? Então, haja como se a máxima de sua ação
né? Devesse tornar-se, através da tua vontade, aquilo que o Kant chama de uma lei universal. Então, é isso que o Kardec está tentando retirar desses testemunhos, né? Modos do equívoco, para que a partir desses equívocos nós encontremos modos mais seguros de condução da existência, né? E aí eu acho que posso até finalizar com o próprio Kant. O Kant, então, acho que ele é bom nas frases de grande envergadura crítica e envergadura reflexiva. O Kant, ele vai dizer uma coisa, duas coisas, ele diz o Kant, duas coisas que me enchem a alma de crescente admiração e respeito. Duas coisas que me enchem a alma de admiração e de respeito. O céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. Então, essas duas coisas são muito importantes. Ou seja, a lei moral tem que ser de dentro para fora, que é o que o Kant chama de autonomia. Tudo bem? Então, duas coisas são fundamentais, né? E que me enchem de admiração e de respeito. As estrelas que me circundam, né, nessa dilatação desse universo, quanto, né, a lei moral que funciona dentro de mim. Então, esse eu acho que é o testemunho que o Kardec tenta retirar dessas várias falas dos espíritos nas suas experiências, inclusive, desencontradas, né? A cobrança que vem do próprio sujeito, não sem um juiz, né, externo que venha lhe dizer o que ele fez ou deixou de fazer, mas é o incômodo que o ser carrega e carrega consigo, que faz com que ele se veja na urgência de se pautar por outros modos existenciais que dilatem possibilidades para a sua consciência. Eu acho isso tão bonito, não sei. Eu acho que isso é muito legal. Eu acho que isso vem diretamente, né? Os exemplos que a gente tem lá, o que a gente percebe é que o arrependimento muda tudo, né? Então, essa condição moral, talvez que você esteja trazendo, né, a partir do Kant, é uma condição que está muito ligada nos espíritos criminosos ao arrependimento. Tanto é que um dos primeiros exemplos que ele tem lá, que é do Verger, né, que foi o assassino, que foi um padre jovem que assassina um senhor em Paris. Então, isso. Ele é condenado à morte e aí até o último momento ele não manifesta nenhum pesar, mas quando ele vem em espírito, ele ainda está retido, né, ao corpo, mas ele não consegue, né, ele ainda não consegue, ele se acha louco porque ele não ousa rezar, ou seja, ele não se arrepende. Então, no momento que ele começa a rezar, que ele percebe Deus, é que parece que todo esse sofrimento do crime vai aos poucos diminuindo, né? Então, e ele ainda tem uma frase que ele diz assim, olha, eu lamento o que eu fiz, eu sofro por isso, mas quando ele começa a pedir perdão, é que ele vai percebendo que vai amenizando todo esse sofrimento dele. Então, acho que é justamente isso, essa consciência moral, né? Essa consciência ética que vai se desenvolvendo no ser humano. É a ideia do ser que se coloca, né, um ser adoentado, né, nos seus valores e que se impõe pela urgência da própria terapêutica, sabe? Eu acho que isso é importante. Então, isso eu acho que é o valor que produz as possibilidades de emancipação de alma, né? Quando nós todos aqui nos equivocamos, tropeçamos, claudicamos nas várias experiências da vida, mas a gente se reconhece e se reconhece na possibilidade de fazer diferente. E, portanto, abre horizontes e possibilidades de poder se reabilitar, né? Então, eu acho que é muito interessante. É um ditame da consciência. É um ditame da consciência. É um reclamo da própria consciência que faz com que o ser se veja desnudado em face de si mesmo, sem, sabe, subterfúgios, sem, sabe, mascaramentos. Então, esse desnudamento da alma faz com que a gente, sabe, alcance essa transparência, porque o espírito ele tem de ser transparente em relação aos seus conteúdos. No corpo a gente tenta enganar, a gente tenta disfarçar, a gente tenta mascarar, a gente tenta, né, em algum sentido, iludir o outro. Mas quando você diz respeito à sua própria consciência, amigo, você vai ter de fazer isso sem, sabe, sem atalhos,
como alguns dizem na gíria, é papo reto. Não vai ter jeito, você vai ter que dar conta disso. Legal. Então, tá bom, gente. Então, os exemplos estão lá para quem quiser ler, né, na Criminosos. Deem uma passada por lá. Eu acho que tem bastante reflexão a partir disso que Kardec anotou e nos trouxe. E para vocês que nos acompanham, nós somos o Sejus, tem outros projetos no canal do Sejus, se vocês quiserem ler, nos acompanhar. Então, um beijo grande e obrigada, Carlos, por essa apresentação. Carla, eu que agradeço sempre. Muito obrigado. Até uma próxima. Até a próxima, gente. Paz e bem. Beijos.